Olá, no ar o Economia Ativa, um debate sobre os assuntos que interessam ao país, ao Paraná e a você. Hoje falamos sobre a voz humana como instrumento de sucesso profissional. É inegável que a comunicação sempre teve papel decisivo na evolução da espécie humana e a voz jamais perdeu a sua primazia, mesmo após o surgimento da escrita. Basta considerar que quase sempre a escrita é lida em voz alta e clara. A palavra escrita tem inquestionável importância na disseminação da cultura, mas ninguém pode negar que o rádio e a televisão não seriam os mesmos sem a narração. O homem é falante por natureza. O mesmo se diz do cinema, da música, da publicidade, da educação. Enfim, das relações socioculturais e econômicas. É por meio da voz que uma pessoa se coloca diante do mundo. O modo de falar é essencial para que cada um delimite o seu papel na sociedade. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o Voice Design Jorge Cury Neto, formado em comunicação social e com uma história de 40 anos de carreira no rádio e na televisão. Jorge, obrigado pela sua presença aqui com a gente na TV Sinal. E eu começo te perguntando, o que é o Voice Design nesse contexto aí do uso da voz? Primeiramente, quero agradecer à TV Sinal o privilégio de estar sendo entrevistado pelo meu amigo, colega de profissão, Obrigado. Luiz Ribeiro, desde os tempos da Rádio Clube Paranaense, a B2. Velhos tempos. Velhos tempos, né? E até pela sua juventude aí permanente, né? Eu não sei se o telespectador já teve a oportunidade do Luiz estar compartilhando a sua juventude aí de tantos anos, né? Mas Voice Design é uma nova área do conhecimento que a gente, através de uma pesquisa, de um estudo, foi formatando, principalmente porque os grandes estudiosos, nas várias épocas, desde Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai da linguística, desde Luiz Antônio Marcucci, que é um dos principais linguistas brasileiros, Jerusa Pires, de Murray Schafer, que é o canadense, que escreveu O Ouvido Pensante, A Afinação do Mundo, sobre o tema paisagens sonoras, enfim, que há uma unanimidade sobre a falta de uma pesquisa voltada à língua falada. E, no meu caso, resolvi me debruçar a essa pesquisa, esse estudo. Eu, como cristão, né, consultei a Deus o que Deus teria como um propósito principal para a minha vida, nessa fase da minha existência, e a resposta veio: o poder da palavra falada, aplicada em vários setores e várias circunstâncias da vida. Então o Voice Design foi uma maneira da gente abrigar essa pesquisa, esse estudo, de uma forma multidisciplinar, ou seja, trazendo os vários campos científicos, como antropologia, como filosofia, linguística, neurolinguística, acústica, mais de 25 ciências que foram trazidas para o contexto de uma, que é o Voice Design, para estudá-la em conjunto e dar essa contribuição de a gente, de uma forma mais científica, entender os contextos da voz. A sua introdução foi maravilhosa, eu quero até aplaudi-lo, né, ou quem escreveu, e mesmo você como verbalizou, narrou esse texto, que a voz humana é essencial, nós somos seres falantes, né? A comunicação falada não é uma forma de comunicação, é a própria comunicação. A escrita, sim, que foi uma construção cultural, mas a fala, ela já é fisiológica dentro do ser humano. Então, ela tem uma importância muito grande. E estudá-la na sua complexidade pode ajudar muito as pessoas a adquirir uma consciência sobre o ato de fala. E adquirindo essa consciência, ela pode usufruir vantagens, benefícios inúmeros, quem sabe até transcendentes. Agora, Jorge, você, nessa sua pesquisa, você evidentemente que deve ter aprofundado seus estudos e você passou por vários tipos de discursos, porque uma coisa é a oralidade do dia a dia, a conversa do dia a dia, a outra coisa é uma situação mais formal, como estamos aqui, numa entrevista, um discurso político. São várias as formas em que a voz é usada ou não. Sim, o mais importante nesse estudo do Voice Design, eu vou usar um pouquinho uma linguagem acadêmica, mas daí eu traduzo também em seguida. O mais importante é estudar o que a gente chama de cognição lógica, ou seja, a palavra com o seu significado, o seu significante, que é o estudo da semiótica. Mas principalmente
que a gente chama de cognição estética, ou seja, o som emitido no momento da fala. Então, a palavra ela é proferida por meio da voz, a voz emite um som. Então, esse estudo foi muito voltado às várias peculiaridades e diversidades de sons que você usa ao proferir a palavra. Uma mesma palavra verbalizada com entonações diversas vai ter sentidos diversos. Então é importante para que o falante, ao adquirir consciência sobre o seu ato de fala, ficar em estado de alerta no momento da sua fala, ele tenha controle, ele tenha um processo de administração da sua fala para obter o resultado que ele quer, desejado, né? E aliado à capacidade de falar, um dos aspectos principais que o voice design tem, é também você adquirir a habilidade de ouvir e principalmente, o que é raro, um desafio para a humanidade, para nós humanos, né, a capacidade de escutar. Eu devo confessar que na minha pesquisa encontrei poucos que de fato conseguem escutar o que outro diz. O escutar significa algo muito mais profundo do que simplesmente ouvir. Ouvir é o ato mais morfológico da audição. E você chega até a interpretação, a compreensão através do ouvir. Mas o escutar é entender a alma do emissor. E aí é comunicação mesmo. A comunicação, além do que a pessoa está falando, entender o que está por trás daquela fala, entender as questões empáticas da fala. E isso faz toda a diferença. E quem aprende, de fato, a escutar, ele vai ser um falante assertivo e fatalmente vai acabar assumindo posições de liderança. E para assumir essa posição de liderança, é preciso saber o que falar, saber o objetivo, ter um objetivo nessa fala. Quando você emitir, saber o resultado dessa fala, saber o que você quer, é mais ou menos por aí? É importante, é necessário, é fundamental que o falante, ele planeje antes de proferir a sua fala. Por exemplo, na área econômica, na área comercial, na área de vendas, você vai conversar com alguém, toda a informação que você puder obter daquele com quem você vai conversar, do seu interlocutor, é essencial e fundamental. E você perceber os contextos que esse interlocutor está posto. O próprio ambiente favorece, né? O ambiente é uma mídia. Se você altera o ambiente, você pode dizer o mesmo discurso, mas você altera o enunciado, você altera a comunicação. Então, esse falante, é importante que ele planeje o volume de voz, a entonação de voz, a velocidade da fala, a percepção ativa, como que o outro está recebendo esta fala, se ele está olhando fixamente a você porque ele está interessado no que você está dizendo, ou se ele está fazendo isso de uma maneira mais educada, você perceber todos os contextos, né? Muitas vezes o volume, porque a voz emite um som. O som é uma vibração física, como todos nós conhecemos, de natureza mecânica. Com a minha voz, eu toco no meu receptor. A voz tem um efeito tátil. Uhum. Ao emitir um som, emitir uma palavra falada, eu vou para o ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, vou lá na cóglea e vou alojar aquele som lá na medula central do meu receptor. Aí eu mexo com batimentos cardíacos, pressão arterial, uma série de fenômenos fisiológicos, porque o som faz isso. Depois disso, ele vai ser direcionado para a área auditiva do cérebro. E numa única decodificação só, ele é copiado, ou dizem memetizado, mas copiado para gerar a compreensão. Por exemplo, a atenção que você está me dando nesse momento que eu estou falando é uma atenção absoluta. Você está totalmente concentrado na minha fala, nesse momento. Uhum. Você está despendendo uma energia bastante significativa ao me ouvir. É esse processo que a fala faz. Por isso que tem que ser administrada a fala para que você não cansar o teu ouvinte. Se você falar um pouquinho demais, cansa. Fisicamente falando, fisiologicamente falando, você vai cansar a mente do teu ouvinte, mesmo que o teu discurso seja relevante. Outro detalhe que é muito importante no processo de fala, que é essencial, é a pausa.
o silêncio. As pausas são os momentos mais importantes no processo de fala. Não dá para fazer aquele discurso seco, corrido, sem pausa. Preciso dosar isso. Por que isso? Eu vou explicar sim. Vou ser um pouquinho acadêmico, meu caro telespectador, mas eu gostaria de tentar explicar isso. O que acontece? Quando você fala com alguém, o receptor recebe essa mensagem pelos seus sentidos, pela sua sensorialidade, né? Ele recebendo isso pela sua sensorialidade, essa comunicação vai ser armazenada pela sua memória de trabalho. Essa memória de trabalho é limitada. Então, se você comprometer a tua fala em excesso, você vai saturar a memória de trabalho do teu ouvinte, do teu receptor. Então, você tem que transmitir informações para o teu receptor, cuidando com as pausas, mas deixar espaço para que o teu receptor possa processar essa informação. Interessante. Aí só para concluir, para não deixar de concluir, daí sim, você armazenando pela memória de trabalho, que é limitada, você remete isso para a chamada memória de longo prazo, que é ilimitada. Essa fica guardado, aquele conteúdo falado e tal, né? E depois você pode recuperar essa memória de longo prazo a qualquer momento. Mas o cuidado que tem que haver é justamente no momento de você transmitir informação, cuidando para que o teu receptor possa absorver a informação e tenha espaço para processá-la também corretamente. Muito bom. Vamos pegar aqui pelo aspecto profissional, do sucesso profissional, através desse instrumento que é a voz. É possível conseguir o sucesso profissional através do uso da voz, se postando? Vamos imaginar um advogado, um promotor de justiça no tribunal do júri, vamos imaginar um vendedor, seja de uma loja, enfim, de uma forma qualquer. São profissionais que, evidentemente, como tantos outros, têm a voz como um instrumento, além da inteligência, é claro, mas tem a voz como um instrumento quase que fundamental ali, ou não? Eu vou usar a etimologia para isso, talvez funcione bem. Você sabe o que significa a palavra pessoa na raiz grega? Não é difícil, o telespectador pode deduzir aí em casa. Pessoa. No espanhol é persona. No inglês é person. Então, a palavra pessoa na raiz grega significa persona, por som. Então, a palavra pessoa significa por meio do som. Então, a pessoa é manifestada por meio do som que ela emite. Então, isso já seria uma conceituação que identifica bem a importância da palavra falada. Outra expressão que me ocorre agora, a palavra infantil. Infantil também, ainda na raiz grega, significa aquele que não detém o atributo da fala. Então, uma criança infantil porque ela não sabe se expressar. Muitas vezes, se você atinge a idade adulta, enfim, e não tem a capacidade de expressar-se, você mantém-se infantil. Uma voz infantilizada. Isso, por quê? Porque aí, você não tendo como se expressar, a tua pessoa não tem como ser, vamos dizer, manifestada, você não tem como transmitir conhecimento. Então, a boa comunicação, a comunicação de uma fala eficiente, necessariamente, o sucesso de um profissional passa por isso. Passa pelo domínio da fala. Mas não é uma fala qualquer, não é um bom desempenho da fala, não é aquela oratória plástica, né? Aquela coisa bonita, rebuscada, não é isso. Falar não significa, eu até gosto vamos dizer, da oratória como uma ciência, acho interessante, mas ela se atém um pouco mais sobre a questão da plástica, da habilidade do falar. Não é isso que nós estamos tratando. Comunicar-se é comunicar-se por meio do coração do homem para o coração do homem. Você pode ser um gago, você pode falar errado português, você pode até cometer certas atrocidades comunicacionais. Mas se você falar com um sentimento claro, com a sinceridade, você vai conseguir se comunicar. Então, comunicar consegue comunicar e convencer do seu discurso. Tem tanta gente aí de sucesso que não tem lá um vocabulário tão expressivo, mas consegue se comunicar, que ele tira do seu coração, do seu interior,
transmitido para o interior do outro. Então, comunicação é algo muito mais profundo do que uma simples técnica. Bom, e é possível atingir o sucesso profissional usando das técnicas de como usar bem a voz. Eu diria que é impossível obter o sucesso profissional sem a boa utilização da comunicação através da fala. Ou praticamente impossível, é muito raro, né? Agora, você comentou agora há pouco que, e é interessante isso, que não é a coisa de falar alto ou falar baixo e tal, mas é falar com a técnica devida, Veja, a técnica ela serve para você conhecer as peculiaridades da ciência, o conhecer o universo da palavra falada que trata o voice design. Mas principalmente você, tendo consciência disso, interiorizando esses conceitos, você não vai mais se preocupar com a técnica. Você simplesmente vai falar, vai praticar esta fala automaticamente pelo fato de ter conhecido certos detalhes científicos, né? Você não vai ficar pensando, agora eu vou usar tal técnica, agora eu vou falar assim. Por exemplo, eu estou falando talvez com um volume de voz um pouco alto, né? Então eu me monitorei, percebi, posso falar um pouco mais baixo, posso ser mais agradável, eu posso falar mais lento, né? Em televisão, normalmente, a lentidão favorece. Né? Então, eu posso falar com mais calma, com mais lento, com mais docilidade. Se eu falar com um tom de voz mais baixo, eu vou ter a chance de ter mais tempo de recepção do meu ouvinte, porque eu não vou saturá-lo auditivamente se eu falar com um tom de voz mais alto. Agora, Jorge, no mundo que a gente vive aí, a coisa tudo é virtual, a comunicação tem se transformado muito nos últimos anos, 10, 15, 20 anos, as formas de comunicação têm mudado bastante. Você diria que a voz, o uso da voz de uma forma correta, ela continua em alta, ela tem que ser usada, o comunicador tem que saber usar a voz mesmo diante dessas mídias que têm surgido? Não há dúvida, nós estamos vivendo um grande caos na humanidade, na comunicação, um grande desafio, né? E eu creio que a oralidade, a palavra falada, ela está vindo com muita força para o contexto do dia a dia das pessoas. Porque nós estamos experimentando o caos da comunicação. Essa comunicação eminentemente escrita, né, através de processos de redes sociais, Facebooks, LinkedIn da vida e tal, né, tem gerado uma pobreza em termos de comunicação. Né? Então, assim, para completar, o que acontece? Nós precisamos utilizar a voz para nos comunicar. Por quê? Porque a escrita, nem no tempo que ela foi concebida pelo homem, ela é um instrumento de comunicação. Então eu afirmo a você, se você tiver contrariedade à minha fala, pode me escrever. A escrita, ela foi feita para registro, para documentação, e não para comunicação. E não substitui a conversa, o tete a tete, como se diz, é isso? Por que isso? Essa afirmação. A escrita, ela foi feita para documentar, né? E o que acontece? Quando eu leio alguma coisa, né, de alguém, o emissor não está presente. A escrita é imediata e longínqua. Então, quando eu leio alguma coisa, eu uso a minha voz para ler e uso a interpretação emocional minha. O emissor está lá. Quando eu ouço alguém, eu ouço a voz do emissor e o contexto emocional do emissor. Isso que eu estou dizendo faz toda a diferença. Interessante. Mas voltando à questão do sucesso profissional, é possível sim. Você, com a devida técnica, se você não tem essa condição de buscar aperfeiçoar a sua comunicação, a oralidade, para atingir o sucesso. Eu acho que 2 cuidados tem que ter. Primeiro, o caminho assim das pedras que eu diria, né, pelo menos na minha percepção. Primeiro, aprender a ouvir e, se puder, o desafio de escutar. À medida que você seja um bom ouvinte, né, que você escute bem o que o outro está dizendo, você vai falar, talvez não com desempenho, mas com assertividade, porque a tua fala é fruto de uma boa escuta. Por isso que temos 2 ouvidos e uma boca.
É por aí, né? Você tem feito, tem dado palestras, cursos, você tem sido requisitado nesse aspecto aí. Sabe que ó, com a graça de Deus, né, a gente tem tido muitas oportunidades em várias áreas. Estivemos agora na Universidade Federal do Paraná, falando para doutorandos e mestrandos de design, na área corporativa em muitas ocasiões. Tivemos conversando com engenheiros da Copel, tivemos em vários tipos de eventos digitais, né? O Digitalks, eventos corporativos variados. E agora, recentemente, tivemos o Congresso Internacional de Educação à Distância, onde tivemos o privilégio de conquistar um prêmio da Adobe, com um trabalho, juntamente com outro profissional que está ligado a nós, o Luiz Gustavo Schimockel, da Expression SGI, que tratou do futebol nas ondas da história, um trabalho multimídia, que muito nos honrou. E também estivemos lá tratando do assunto Voice Design, o poder da palavra falada aplicada na educação à distância. O que descobrimos lá? Coisas interessantes. Primeiro que a nossa dinâmica com os participantes foi bem interessante. Eles disseram, eu estou como aluno aqui, vocês vão me instruir, vão me orientar e vão me ensinar o que é Voice Design. Eu achei interessante e eles me ensinaram. Teve um sergipano que disse assim que Voice Design é a modelagem da voz para transmitir conhecimento. Achei bem interessante. E o que a gente descobriu? Você tem as videoaulas na faixa de 30 a 50 minutos. Sob o ponto de vista comunicacional, isto é quase que desumano. Alguém ficar 30, 50 minutos numa videoaula praticamente reproduzindo o presencial. Então, o que a gente propôs lá como uma das alternativas, uma das centenas ou milhares de alternativas? Você tirar a essência de uma comunicação, por exemplo, de um vídeo de 30 minutos. A essência de um vídeo de 30 minutos vai representar mais ou menos entre 5 a 6 frases, não passa disso, que é a essência daquela comunicação. Então, você apanha aquelas 5, 6 frases e trabalha esse texto para que o professor, o tutor possa verbalizar, trabalha de forma versiculada. Ou seja, você vai transformando aquelas informações em versículos sequenciados. Por que o versículo? O versículo significa o quê? Um versinho. Um verso pequeno. Um verso pequeno. Por que o versinho e não a frase? Porque a frase, ela tem a sua complexidade, a sua interesse, a sua integralidade. O versículo, ele tem uma diferença da frase. O versículo tem melodia, tem rima. Então, a rima, a melodia, é um elemento extremamente forte para memorização. Então, você usa o aspecto melódico do versículo e também usa os vários elementos da voz sob o ponto de vista estético, sonoro, entonações. Ou seja, você pega aquele texto, como faziam na radionovela antiga, e vai fazer marcações sonoras, fonéticas durante todo o texto. Sonorizar o texto. Aqui nessa palavra você vai falar suave, aqui nessa você vai falar firme, aqui você vai dizer de uma forma forte, aqui você vai usar uma frequência beta para o relaxamento, aqui você vai usar uma frequência teta. Aliás, a beta não é para o relaxamento, a alfa que é para o relaxamento, a beta é para mexer com a cognição cerebral. Então você vai fazer várias marcações e principalmente definindo as pausas estratégicas. E essas técnicas se aplicam em qualquer atividade? Em qualquer coisa. Aí você tem um conteúdo de 3 minutos, o que era 30 passou a ser 3. Só que com maior capacidade de memorização por parte do aluno. O aluno fica livre de 27 minutos adicionais, ganha memória, ganha conhecimento e assim a evasão no IAD, na educação à distância, que é grande, com material didático bem pensado, bem projetado, pode ser pelo menos minimizada. É agilidade com eficiência. É por aí. Isso. Que é o que a gente aprende em comunicação. Com certeza. Jorge, quem queira entrar em contato com você, obter mais informações, como deve proceder? O meu e-mail é jorge.curineto@institutovoicedesign.com.br. O Cury é com Y. O Cury é com Y, é o C-U-R-Y. O meu telefone, podem ligar para mim, eu passo o dia inteiro conversando. Eu sou um profissional da conversa, né? E gosto muito da conversa porque aprendo muito bem com ela.
É o 41, código de Curitiba, 9111 5151. 91 Curitiba, 41, que é Curitiba, né? Desculpe. 9111 5151. Tenha uma boa ideia e fale conosco. Jorge Cury Neto, @ Instituto voicedesign.com.br. Bacana. E o telefone então 41 Curitiba 9111 5151. Muito bacana. Jorge, obrigado pela sua presença aqui na TV Sinal, pelas suas informações, pelo bate-papo interessante aqui. Serve de lição pra gente. Obrigado e até uma próxima. Sucesso para você, viu? Obrigado à TV Sinal e o privilégio de ser entrevistado por Luiz Ribeiro, um dos grandes nomes do rádio e da televisão do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. E muito obrigado a você que esteve com a gente em mais uma Economia Ativa aqui pela TV Sinal. Até uma próxima.